Pessoal, bom dia. Vamos aguardar só um instante, tá? Para dar um tempinho para o pessoal ir entrando aí. Pessoal, vamos lá, né? Vamos iniciar, porque já são 9h02, em respeito a vocês que chegaram aí no horário. Gente, hoje eu preparei uma aula um pouco diferente. A questão é a seguinte. Primeiro, eu queria falar com vocês. Na última aula, a Stephanie, me parece que ela fez uma pergunta, né? Ela falou que não sabia o que era inventário. Salvo engano, eu tenho certeza que naquela primeira apostila que eu passei para vocês, lá tem o conceito lá de várias questões que são utilizadas na nossa disciplina, tá? Então, depois, porque eu lembro que no dia, eu lembro que a Stephanie fez a pergunta. Aí eu lembro que uma aluna, eu acho que foi a Samantha, falou assim, eu também não sei. Então, gente, depois vocês deem uma olhada lá, tá? Na apostila. E eu queria recomendar para vocês esse dicionário aqui, olha, se vocês estão enxergando bem. Chama Dicionário Jurídico, tá? É da Maria Helena Diniz. Eu acho esse dicionário ótimo, tá? Nesse dicionário ela traz de uma forma muito simplificada, né? Com a linguagem muito clara. Por que eu estou falando isso? Porque a Maria Helena Diniz ela tem um linguajar mais complexo, tá? Eu particularmente acho os livros dela com um linguajar assim muito técnico, né? Eu nem recomendo, não gosto de recomendar ela para graduação, não, sabe? Mas esse dicionário, particularmente, ele é muito bom, tá? Então, ele traz aí vários conceitos de todos os ramos do direito. Traz palavra por palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ó. Inventário. Aí ela coloca, ó, direito civil, direito processual civil. Ou seja, né, o ramo do direito que o inventário, que este conceito é. E ela fala, ó, rol dos bens deixados pelo autor da sucessão, né? Documento onde estão arrolados e descritos os bens do espólio, tá? Então, é uma linguagem muito clara, muito fácil. Eu vou digitar aqui no recado o nome do dicionário, tá? É Dicionário Jurídico Universitário.
Maria Helena Diniz. Outra questão, gente, que vai ser tema da nossa aula aqui hoje, vai ser este livro aqui, que eu também super recomendo para vocês, tá? Não só numa perspectiva jurídica, tá? Porque esse livro aqui, ele pode ser aplicado, bem aplicado, né? Para vários ramos aí do direito, não só no nosso caso aqui, que é o direito sucessório, mas também no direito penal, né, numa questão aí que está muito na moda hoje, que é uma questão do futuro aí do direito penal, que é a questão da justiça restaurativa, né? Não sei se vocês já ouviram falar, na questão do direito da família, né, que o direito da família tem uma relação muito grande com direito sucessório, vocês já devem ter percebido isso. Enfim, para todos os ramos do direito aí, essas questões que envolvem direito do consumidor, indenização, tá? Tudo isso pode ser aplicado a esse livro aqui. O título do livro é Comunicação Não Violenta, tá? Esse livro ele trata de técnicas para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais. E o intuito dele é para justamente aprimorar relações pessoais e profissionais. E atualmente ele tem sido muito utilizado mesmo, né, dentro dessa perspectiva jurídica aí, tá? E no nosso caso aqui, no caso do direito sucessório, essa comunicação não violenta, ela é fundamental para nós obtermos êxito na solução dos casos. Gente, agora, né, o curso de Direito da Faculdade Senec, ele já tem a cadeira de Mediação e Conciliação. Vocês que estão nessa turma aqui, vocês já tiveram essa disciplina, Mediação e Conciliação? Ou vocês ainda vão ter? Já tiveram, né? A Xênia falou aqui que já tiveram. Isso é um avanço, né, no direito. Isso aí, essa questão de colocar essa disciplina foi uma percepção de uma necessidade que estava acontecendo. Por quê? Os tribunais de justiça, eles têm investido massivamente nessa questão de conciliação e mediação, né? Está ocorrendo um investimento muito elevado nessa área de mediação e conciliação. Os juízes estão fazendo cursos, os servidores estão fazendo curso nesse sentido, porque nós chegamos agora, parece que a última pesquisa aí que foi feita, no Brasil tem mais de 100 milhões de processos em andamento, né? Então, gente, a depender da situação, né, eu falo a depender por quê? Porque vai depender, obviamente, ali da capacidade financeira da parte, né, da capacidade ali que ele tem de contratar advogado, enfim, são várias questões envolvidas aí, né? Mas, partindo do pressuposto aí que as duas partes, né, tenham uma capacidade econômica boa e tenham bons advogados, a depender da situação, o processo pode rolar aí, em primeira instância, uns 10 anos, né? Então, isso é humanamente impossível, né? Fica muito difícil ter uma demora processual tão gigantesca. E, através da mediação e da conciliação, obviamente, o processo ele é resolvido de uma forma muito mais célere. Agora, os advogados, principalmente, né, costumam ter certa resistência a essa questão da mediação e da conciliação, sobretudo os advogados aí mais antigos, né? Por quê? Porque essa cadeira de mediação e conciliação, essa disciplina de mediação e conciliação, ela é recente, né? A turma de vocês é uma turma privilegiada por ter essa
disciplina, porque essa disciplina, na época que eu fiz o curso de Direito, né, eu formei em 2010, quer dizer, há 11 anos atrás. Não tinha essa cadeira, né, de conciliação e mediação. Mas você vê que eu já formei há 11 anos atrás, né, mas eu formei depois do ano 2000, né? Quer dizer, já era para estar tendo essa cadeira, e isso nós começamos muito atrasado com essa questão da conciliação e da mediação. Os advogados, sobretudo os mais antigos, eles têm resistência por quê? Porque influencia muito na forma como o contrato é feito, né? Então, se o José está separando da Maria lá, né? E a Maria é minha cliente, e eu fiz um contrato com ela, que eu vou ganhar, por exemplo, em cima de uma porcentagem lá, do meu proveito econômico. Olha só, gente, como que isso vai influenciar, né? Prestem atenção, tá? Se eu fiz lá um contrato com ela, né, que eu vou ganhar em cima do valor do proveito econômico que eu for obter. E se eles têm 2 casas, né, 2 carros e 50 mil no banco, você acha que eu vou querer que eles façam um acordo? Lógico que não, né? Claro que não. Por quê? Quanto mais eles brigarem, a possibilidade de vender tudo é maior, né? Para ter que dividir em 50% igual. E, consequentemente, eu vou ganhar, o meu proveito econômico vai ser maior, né? Então, se eu fiz um contrato com ela lá, que eu vou ganhar 30% do meu proveito econômico, e se eles têm um patrimônio total lá de 1 milhão, eu não vou querer que eles dividem lá amigavelmente, não, né? Porque se eles fizerem acordo, aí ela vai ganhar 50% dos bens. E eu vou ganhar, a minha porcentagem vai ser só em cima dos 50% dos bens que ela ganhar, né? Agora, se eu colocar lá briga, se eu colocar para brigar, o meu patrimônio vai ser 50% em cima de tudo, né? Porque eu vou falar, não teve acordo, vocês tiveram que dividir, então 50% é meu. É assim que funciona na prática, tá, gente? Em regra, é assim que funciona na prática. E na questão do direito sucessório, gente, tem muita briga, principalmente assim, entre irmãos, porque eu já falei isso aqui na aula, né? Nas nossas aulas anteriores. Às vezes o pai ele deixa uma casa no campo e uma casa na praia. Aí determinado irmão fala assim, olha, eu quero a casa da praia. O outro fala, não, eu também quero. Aí começa uma briga sem fim para ver quem que vai ficar com aquela casa da praia. E o inventário nunca que termina, né? Fica aí anos e anos porque eles não têm acordo. Aí começa, um faz uma avaliação, o outro faz outra. Começa assim a gerar inúmeros problemas ali dentro do processo. E essa questão da comunicação não violenta, desse livro que eu falei aqui, ele traz aqui algumas técnicas, né? Para que a comunicação ela seja aí de forma mais, óbvio, né? Menos violenta, né? Mais amigável. Então, são 4 pilares, né, que o autor tem no livro. São observação, sentimentos, necessidades e pedidos, né? Então, essa questão da observação, na perspectiva jurídica aí, né? Se você chega lá, né, e observa lá que os irmãos têm determinado, um exemplo, né, de inventário, né? Você é chamado lá, contratado para fazer o inventário. Falando aqui na perspectiva do advogado. E o cliente chega lá e fala, olha, eu quero ficar com a casa do campo, da praia, meu irmão também quer ficar com a casa da praia, mas ele sempre deu prejuízo para o meu pai. Ele vai falar várias coisas ali.
A primeira questão, né, do profissional do direito vai ser o quê? Vai ser observar a situação sem fazer um julgamento prévio, né? Para tentar, a partir da observação, né, conseguir chegar à conclusão ali do que seria necessário para a solução daquele conflito, né? Porque a partir desta observação, sem julgamentos, né, sem julgamentos prévios, né, você vai conseguir ter uma percepção de quais são as reais necessidades de cada um, do que está por trás daquele conflito, né? E a partir disso, a partir de quando você identificar a causa do conflito, o motivo do conflito, o que está por trás do conflito, fica muito mais fácil, né, de você opinar pela solução, né, tá? Então, assim, é muito importante, né, essa questão. Eu costumo falar, e isso, assim, gente, são questões do dia a dia, né, que a gente, às vezes, nem consegue passar para o aluno em sala de aula, mas que é muito importante. Essa questão da percepção, da observação, né? Quando o cliente chega no seu escritório, estou falando aqui na perspectiva do advogado, porque aí vocês podem pensar assim, alguém aqui na sala pode pensar assim, não, mas eu não quero ser advogado, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. É óbvio que todos os operadores do direito, né, eles devem e precisam ter essa percepção, essa capacidade de observação e essa sensibilidade. E os juízes, igual eu disse, os tribunais hoje estão investindo muito nessa questão da mediação e da conciliação, né? E os juízes estão tendo demais essa percepção. Eles têm porque eles passam por processo de treinamento. Eles estão passando por processo de treinamento. Eu já falei aqui, eu fui assessor de juiz durante muito tempo, né? Há 4 anos atrás eu participei de um curso de mediação e de conciliação disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Que foi um curso aí que eu fiquei uma semana no hotel, de 7 da manhã até as 6 da tarde, né, na parte teórica, e depois eu tive que ficar 1 ano fazendo estágio, né, fazendo aí peças práticas para este curso. Então, assim, é um curso muito bom, muito, muito, muito bacana, e que tem sido assim, que tem sido fundamental para a minha vida prática aqui. Agora, por exemplo, dar um exemplo para vocês. Eu entrei no inventário aqui, que tem 10 anos que eles estão brigando lá, os irmãos e tal. Aí eu chamei aqui o irmão no escritório, né, o que me contratou a primeira vez. A primeira vez ele chegou aqui e assim, lá são 6 irmãos. São 2 que estão brigando lá por causa de um pedaço de terra pequeno, né? E a primeira vez que o meu cliente chegou aqui no meu escritório, ele estava cego pelo ódio, né? Cego pelo ódio. E eu percebi, aí eu fui, nós fechamos o contrato e tal, passei a estudar o inventário e eu vi que, tipo assim, a melhor solução para aquilo ali seria um acordo entre eles, né? Que não haveria outra forma de solucionar ali. E aí o que eu fiz? Eu fiz um resumo minucioso, fiz todos os detalhes ali das consequências desta questão, né? Mostrando para ele os caminhos daquele inventário na perspectiva da briga, né? E na perspectiva do acordo. Quais que seriam as consequências ali se houvesse acordo e quais as consequências se mantivéssemos brigando, se eles se mantivessem brigando, né? Aí eu mostrei para eles, falei com eles, olha, as consequências aqui serão essas, né? Agora, cabe a vocês decidirem. Falei com ele, com o irmão que é o meu cliente aqui. Aí eu fui mostrando para ele, aí eu chamei ele aqui em mais 3 oportunidades no escritório. Agora, recentemente, ele veio, ele falou comigo, não, nós vamos fazer acordo.
Nós já estamos conversando lá para fazer acordo, porque ele falou, eu estou vendo aqui que não tem outra solução, a melhor coisa aqui é fazer acordo. Porque se não fizer acordo, falei com ele, ó, igual eu falei, né, as consequências, tem jeito de ficar brigando aqui durante mais 10 anos? Tem, né, mas você vai ter que ficar 10 anos pagando advogado, ele vai ter que ficar gastando com advogado, o inventário não vai terminar, né? Vocês têm uma oportunidade de vender ou alugar a terra lá, que é uma fazenda, né? Que tem interessados em comprar e tem interessados em alugar. Vocês não podem, porque ninguém vai querer pegar uma terra, vai querer comprar uma terra ou alugar uma terra que tenha litígio judicial. Então, assim, isso foi a partir de quê? Da observação, né? Eu observei que eles estavam brigando ali por questões passadas, por picuinhas lá de irmão, de coisas assim, de mágoas, né, que um tinha com o outro em razão de alguns ciúmes do passado e tal. Então a gente tem que ter essa percepção, gente. Em causas que envolvem, né, essas causas que são correlatas a direito de família, né? Essa percepção ela tem que estar muito aguçada, né? É um diferencial do profissional hoje, né? Ter isso aí, tá? Essa observação. Porque, igual, né? Só para a gente finalizar essa primeira parte aqui da observação, a partir da observação você vai poder fazer uma análise da situação, né? Daquilo que realmente envolve a situação, né? E, obviamente, você vai poder dar um parecer jurídico muito mais técnico, né? Por quê? A partir da observação da situação ali, igual eu falei com vocês vão poder demonstrar para as partes as consequências jurídicas que envolvem o caso, né? Se tiver briga, se for brigando, as consequências jurídicas serão estas, né? Se não for brigando, as consequências jurídicas serão estas. Aí você vai colocar as cartas na mesa de uma forma muito clara e vai deixar a bola da vez na mão do cliente, né? Volto a ressaltar uma questão aqui. É claro, gente, que a depender da situação, né? Se, por exemplo, for uma partilha de bens lá, que um dos irmãos quiser ficar com 70% da terra e o outro com 30%, né? E o que quer ficar com 70% não quer compensar o outro financeiramente, né? Por exemplo, aí não tem jeito, vai ter que ser briga, né? Vai ter que brigar, vai ter que, como se diz o outro, ir para o pau mesmo, né? Agora, eu estou falando aqui, o acordo, ele é construído, tá, gente? Ele é construído. E um bom acordo, todos dois devem ceder um pouco. As partes envolvidas, né? Se tiver mais de uma parte ali, quer dizer, os envolvidos ali, todos devem ceder para, ao término, todos ganharem, né? Então, um exemplo aqui clássico, que é fácil de visualizar. Se eu bato o carro lá no carro da Cláudia, né? E eu estou errado, é indubitável lá que eu estou errado e tal. E o conserto ficou em 3 mil, né? E ela prova lá que, em razão da batida, o conserto ficou em 3 mil e ela arrumou só a parte do carro lá que foi amassada com aquela batida lá, né? E ela chega e fala assim, olha, eu quero receber os 3 mil à vista, né? Que eu paguei os 3 mil à vista, que eu preciso do carro para trabalhar, para levar meus filhos na escola e tal, né? Comprova lá que ela teve que arrumar e pagou à vista. Eu chego e falo, olha, eu não tenho condições de pagar à vista, né? Porque eu trabalho, eu sou assalariado e tal. Mas eu posso pagar aqui de prestações mensais de R$300. Então eu vou te pagar 10 prestações mensais de R$300. Aí ela vai falar assim, então, em vez de você me pagar 10 de R$300, você me paga 10 de R$310.
né? Para quê? Para ter uma compensação aí de uns juros, para ter uma atualização deste valor, né? Quer dizer, assim que constrói o acordo. Aí o cara vai falar, não, beleza, né? Como a senhora pagou à vista e eu estou querendo pagar a prestação, então assim que constrói o acordo, né? Aí, quer dizer, a Cláudia vai perder um pouco, ela não vai ter os 3 mil reais à vista ali como ela queria, mas ela não vai ficar totalmente no prejuízo. E o cara que bateu no carro dela vai, né, no caso era eu vou pagar o prejuízo e tal, e também vou ter que dar a ela uma compensação ali. Então eu vou estar perdendo um pouco, ela vai estar perdendo um pouco, né? Mas no fim todos vão ganhar. E por quê? Eu vou estar tendo condições de pagar uma dívida, né? Ficar livre daquilo ali, e ela, da mesma forma, vai estar recebendo o que é de direito a ela, né? E isso, né, para quem aí está dentro... Vocês imaginam agora, gente, na condição de advogados, né, destas partes. Isso vai ser construído a partir de quê? Da observação, né? Da observação daquilo que foi trago para vocês. Então, tipo assim, se o advogado da Cláudia, ele vai ter que fazer o quê? Observar, vai chegar para ele e vai ter que falar assim, olha, o cara realmente é assalariado, ele não tem condições de pagar 3 mil reais, né? Eu vi aqui, ele recebe R$ 1.500 de salário. Ele tem as despesas dele e tal. Ele provou aqui que sobra para ele ali R$400 por mês. 400, 350 reais por mês. Quer dizer, os 310 ele vai dar conta de pagar tranquilo, né? Porque, às vezes, no mês pode ter alguma surpresa, ele pode eventualmente precisar de comprar um remédio e tal. Então, 310 com certeza ele vai conseguir pagar. É uma proposta boa, aceita, né? E, por outro lado, o advogado, né, que seria aí da parte que bateu no carro da Cláudia, vai falar, olha, você dá esses 10 reais a mais todo mês, não vai te apertar e realmente é necessário para compensar ela. É assim que constrói o entendimento, né? Então, é nesse sentido aí que é essa questão da observação. Tá? A segunda questão aí da comunicação não violenta, o segundo tópico aí é a questão dos sentimentos, né? Então, gente, a tendência, né? Os sentimentos eles são gerados a partir de uma associação mental das nossas emoções. Essa associação é feita com base no nosso repertório, nas nossas crenças, valores e experiências de vida, né? Então é importante ter em mente que por trás dos nossos sentimentos existe uma necessidade não atendida. E nós temos a tendência de responsabilizar os outros pelo que sentimos. Então, gente, numa questão que envolve nessas questões que envolvem litígio, a gente tem que procurar enxergar o sentimento na perspectiva do outro, né? Então, se o cara chega aqui no meu escritório e fala, meu irmão quer ficar com a parte do terreno que fica próximo ao rio e tal, e eu gosto do rio e tal, né? Ele está ficando com 500 metros lá de frente para o rio. Você vai entender que, tipo assim, ele vai falar, eu gosto da parte do rio, ele sabe que eu gosto e tal, mas aí você tem que tentar entender na perspectiva do sentimento do outro e passar isso para o seu cliente. Aí você vai falar com ele, meu amigo, da mesma forma que você gosta do rio, se ele está querendo ficar com a parte lá do terreno que é de frente para o rio, é porque ele também gosta do rio, né? Então, assim, você está identificando aí o sentimento da perspectiva do outro. Aí você vai, a partir daí, de demonstrar para ele, você vai falar, olha, vocês dois foram criados lá na beira do rio e tal, assim como você gosta de uma pescaria, né, de ter acesso, de ver o rio lá na frente da sua terra, ele também gosta, né? Então,
A questão é tentarmos encontrar uma solução para que vocês dois tenham acesso ao rio, né? O terreno tem 500 metros de frente, né? O que ele está querendo ficar. Então vão dividir, vão ficar 250 metros para você, 250 metros para ele, né? Ou se ele já tiver construído uma casa lá e tal, vão fazer o seguinte, qual que é a compensação financeira, né? Quanto que você venderia lá os seus 250 metros para você comprar mais na frente, em outra parte, para você ter acesso a outra parte do rio. Então, a gente tem que procurar, né, ter essa percepção a partir do sentimento do outro, né, gente? Então, às vezes, por exemplo, né, a Gabriela, né? A Gabriela chegou atrasada lá no serviço, né? Chega atrasada lá e tal. Aí naquele dia tinha uma reunião, né? Aí o chefe, aí estão lá sentado na mesa, na sala de reunião, o chefe e mais 4 funcionários, né? Aí quando a Gabriela abre a porta, a reunião estava marcada para 8 horas da manhã, na hora que ela abre a porta, 8h10 da manhã, né? O chefe vira e fala assim, nossa, você chegou atrasado e tal, pelo amor de Deus, não sei o quê, senta aí, a reunião já começou. Ele fala isso. É lógico que a Gabriela vai ficar magoada, né? Porque ele falou na frente de todo mundo e falou de uma forma tosca, né? Mas, se a gente tentar enxergar na perspectiva do chefe, né? O que está passando na cabeça dele? Olha, a Gabriela era imprescindível nessa reunião, né? Ela é uma funcionária que ela está por dentro daquilo que vai ser tratado aqui, que ela é linha de frente aqui na nossa empresa, né? E que eu precisava dela aqui, e que a ausência dela aqui me faz muita falta, e vai ser prejudicial à empresa, né? O sentimento dele é esse, né? O sentimento dele não é querer ofender ela. Por quê? À primeira vista, a gente pensa assim, esse cara tá querendo fazer gracinha, ofender ela, né, chamar a atenção dela aqui na frente de todo mundo. Sempre que a gente é chamado a atenção, a gente tende a pensar o pior da outra parte, né? Mas aí a gente tem que tentar pensar na perspectiva da pessoa. Igual, como professor, né, eu passo muito por isso, né? Professor, a gente tem muito litígios aí, né? Às vezes eu concedo prazo lá para entregar no dia 18 de junho. Aí o aluno entrega dia 19, aí fala assim, eu tive um problema lá no meu serviço e tal, tive que entregar dia 19, explica direitinho. Aí, como professor, eu falo assim, ó, seu trabalho é 0, pronto, acabou. Porque era para ter entregue dia 18. Né? Aí o aluno vai falar assim, pô, que cara sacana sou, eu entreguei com 1 dia de atraso e tal. Mas, na minha perspectiva como professor, eu não quero ferrar com o aluno. Né? A intenção não é ferrar com o aluno. Pelo contrário, eu quero que o aluno crie esse hábito, essa responsabilidade, entenda a importância de cumprimento de prazo no direito. Né? Por quê? Às vezes, você perde um prazo numa contestação, por exemplo, seu cliente está sendo cobrado lá de R$1 milhão, né? Aí você deixa de apresentar a contestação lá na data correta, você entrega 1 dia depois. O juiz, aí o advogado da outra parte fala assim, ó, a contestação é intempestiva. Você entregou a contestação, o juiz vai intimar o advogado da outra parte para impugnar. Aí o advogado da outra parte vai perceber lá a intempestividade e vai falar assim, ó, essa contestação, excelência, ela é intempestiva, né? Aí o que vai acontecer? O seu cliente vai tomar uma revelia ali no processo de R$1 milhão. Quer dizer, seu nome vai ficar na boca do povo, né? Porque ele vai falar isso com todo mundo. Paguei o advogado não entregou na data certa, me ferrou e tal. Quer dizer,
Entenderam? Às vezes a gente tem que tentar enxergar na perspectiva do outro, mas é muito difícil, gente. Isso a gente tem que treinar, né? A gente tem, porque igual foi dito aí, hoje em dia, principalmente, né, com essa questão de rede social aí, o julgamento prévio, né, a geração de vocês, o julgamento prévio tem sido assim absurdo, né? Às vezes você cumprimenta, hoje em dia, assim, essa questão de rede social é uma loucura. Às vezes você curte a foto de uma pessoa, a pessoa que teve a foto curtida ali já interpreta que você tá com interesse, com alguma coisa, aí já muda com você, já muda, ou vira a cara, ou... Então, assim, tá todo mundo tendo interpretações prévias muito superficiais, né? Com base nas experiências de vida de cada um, né? Então, assim, a gente tem que tentar aprofundar nas nossas relações, né? A partir da observação. A gente precisa disso, né? Nem todo mundo que está conversando com a gente é com segundas intenções, né? Tipo assim, nem tudo que está sendo falado de uma forma, às vezes, ofensiva é com intenção de ofender, né? A gente tem que procurar para ver ali o que está por trás da fala da pessoa, né? A gente tem que tentar fazer esse exercício aí, né? Tá dando para entender aí, gente? Vocês estão compreendendo bem? Tá dando para entender isso nessa perspectiva aí do direito, principalmente? Tá. Então, beleza. O terceiro tópico aí dessa questão da comunicação não violenta é a questão das necessidades, né? A partir dessa frase, podemos concluir que é preciso externar quais necessidades estamos buscando suprir em um diálogo, para que você possa ser melhor compreendido, né? Muitas pessoas acham que não precisam falar sobre as suas necessidades, porque se o outro realmente o conhece, deveria saber o que se passa em seu interior. Porém, isso é um mito, né, gente? Tipo assim, às vezes você está num diálogo ali, é claro, né, gente? Se você... Então, se a Gabriela lá se relaciona com o João, né? Já tem 5 anos que eles estão num relacionamento. E o João, por exemplo, sabe que a Gabriela gosta de um X-tudo, né? Gabriela tem cara de que gosta de um X-tudo. Aí, tipo assim, chega no final de semana, né? Ele vai e todo final... Chega no final de semana, ele leva ela para comer num restaurante japonês. Sabe que ela odeia comida japonesa. É claro que ele está caçando confusão, né? Por quê? Sabe que a menina não gosta de comida japonesa e vai levar ela num restaurante japonês, porque ele já conhece. Agora, às vezes você está num diálogo ali com uma pessoa que eventualmente, embora você já conviva há muito tempo, tem questões ali que são correlatas à nossa personalidade que a gente guarda só pra gente. Aí, a depender da situação ali, essas questões estão em voga, né? Estão ali no jogo, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no seguinte, olha, se eu não falar a minha necessidade, essa pessoa não vai saber, porque eu nunca falei com ele sobre isso. Isso é uma coisa muito íntima da minha parte, né? Então eu tenho que explicar para ele. Aí a pessoa às vezes tende a pensar assim, não, se ele me conhece, ele vai saber isso. E não é por aí, né? E, sobretudo nessas questões, gente, que envolvem aí direito de família, né? Direito, essas questões que envolvem inventário e tal. Então,
a sua necessidade, você tem que demonstrar, ó, por que, que eu estou querendo ficar com isso, né? Eu estou querendo ficar com esse bem por causa disso, 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 né? Porque eu tenho apreço, eu gosto, é perto, para mim é bom e tal, não sei o que, não sei o que. Tem que explicar, tá bom? E a última questão aí é a questão dos pedidos, né? Questão do pedido, gente, é muito importante. Porque às vezes a gente, quando a gente vai fazer um pedido, a gente fica muito vulnerável, né? Então, se você chegar, tiver lá a briga de dois irmãos, né? A briga não, né? Questão lá da abrir um inventário lá que tem dois irmãos, duas partes lá que são herdeiros, dois herdeiros. Aí, um dos irmãos fala assim: ah, eu vou pedir para ficar com o carro tal. Tinha dois carros, mas eu vou pedir para ficar com o carro tal. Mas aí pensa assim, não, e se eu pedir meu outro irmão falar que não, né? Falar que esse carro é dele e tal. Então, quer dizer, a gente às vezes fica muito vulnerável, né? A gente fica com medo da resposta, porque a gente pensa assim, eu posso receber um não como resposta, né? Então, o pedido, a gente tem que fazer o pedido, né? E a gente tem que estar preparado para as respostas do pedido ali. É essa que é a questão, né? Eu tenho trabalhado isso muito na minha vida pessoal, né? Inclusive. Porque às vezes a gente tem que saber lidar com situações, a gente fazer ali uma determinada abordagem e estar ali preparado para as consequências daquela abordagem, né? Que ela pode ser positiva ou negativa, né? Pode ser sim ou não, realmente, tá? Então é isso, gente. A aula de hoje vai ser uma aula mais curta. Hoje eu não estou me sentindo muito bem, que eu tomei aquela vacina da AstraZeneca ontem, né? Agora está vacinando os professores aqui na cidade onde eu moro. Tô tendo algumas reações aí colaterais, sabe? Dor no corpo, um pouco de mal-estar. Mas assim, eu quero muito, né, que vocês leiam esse livro, Comunicação Não Violenta. Esse livro ele é muito encontrado em PDF, tá? Se alguém puder, quiser, né? Salvo engano, eu tenho ele em PDF. Ah, eu vou disponibilizar ele lá. Eu tenho ele em PDF, tenho quase certeza. Eu vou disponibilizar ele no AVA, tá? Aí, quem puder, leia o livro, tá bom? Leia sem pressa, né? Sem rápido. Obrigado, Sheila. Quem puder, leia aí o livro, tá? Dê uma lida no livro, tá bom? E foquem aí nessa questão e assim e pensem nessa questão da comunicação não violenta na perspectiva do operador do direito, tá bom? Levem essa questão da comunicação não violenta para a vida não só pessoal de vocês, mas principalmente para a vida profissional jurídica, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então tá bom, gente. Até mais.